Olá, meu nome é Nathalie e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre diagnóstico laboratorial da dislipidemia em gatos. O grupo é composto por Anderson Júnior e Yupanqui Guedes, Juliano Teixeira de Souza e eu, Nathalie Chiaradia Almeida de Fone. Nós somos da turma de Medicina Veterinária da Universidade do Vale do Paraíba, do 5º período. Vamos começar falando sobre a introdução das dislipidemias. Então, as dislipidemias são alterações do metabolismo dos lipídios que repercutem principalmente nos níveis séricos de lipoproteína. Elas podem ser classificadas em hiperlipidemias e hipolipidemias, porém esta última é apenas descrita em humanos. O termo hiperlipidemia ou hiperlipemia se refere à concentração anormalmente elevada de lipídios no soro ou no plasma. Quando estamos diante de uma hiperlipidemia, esta pode caracterizar-se por níveis elevados de colesterol, de triglicerídeos ou de ambos. Os gatos acometidos podem apresentar maior risco de desenvolver pancreatite, diabetes mellitus e alterações neurológicas em casos mais avançados. A hiperlipidemia pode ser classificada em pós-prandial, que acontece de forma fisiológica associada à produção de quilomicrons ricos em triglicerídeos e se resolve entre 10 a 12 horas após a última refeição. Anormalidades patológicas nos lipídios e nas lipoproteínas podem ser genéticas ou idiopáticas, sendo classificada como hiperlipidemia primária. A hiperlipidemia pode ser secundária a outras afecções, tais como diabetes mellitus, hipotireoidismo, pancreatite, hiperadrenocorticismo, síndrome nefrótica, colestase, obesidade, alimentação rica em gordura e uso de fármaco como glicocorticoide e acetato de megestrol. As principais causas de hiperlipidemia em gatos. Na hiperlipidemia pós-prandial, temos o pico da concentração lipídica de 6 a 8 horas após a refeição e resolução da hiperlipidemia de 10 a 12 horas. Na hiperlipidemia primária, ela pode ser genética ou idiopática. A hiperlipidemia secundária vem em conjunto com outras afecções, como foi dito no slide anterior, diabetes mellitus, hipotireoidismo, pancreatite, hiperadrenocorticismo, síndrome nefrótico, colestase, obesidade, dietas altamente calóricas e rica em gordura, e fármacos como glicocorticoide e acetato de megestrol. A fisiopatologia. A hiperlipidemia faz referência a doenças que afetam o transporte de lipídios no sangue, resultando em um aumento nas concentrações de triglicerídeos, chamada de hipertrigliceridemia, e ou colesterol, chamada de hipercolesterolemia. Os triglicerídeos e o colesterol são insolúveis em meio aquoso, e por isso são transportados na corrente sanguínea, associados com apolipoproteínas, formando macromoléculas complexas denominadas lipoproteínas. Nos animais, as apoproteínas A, B, C e E são responsáveis da estrutura da lipoproteína e também influenciam a afinidade aos receptores celulares e a ativação das enzimas. As lipoproteínas são classificadas de acordo com o seu conteúdo lipídico, tamanho, mobilidade eletroforética e densidade em quilomicrons e remanentes de quilomicrons, VLDL, lipoproteínas de densidade muito baixa, IDL, lipoproteínas de densidade intermediária, LDL, lipoproteínas de baixa densidade, e HDL, lipoproteínas de alta densidade.
Após a digestão, os lipídios atingem o duodeno, onde são submetidos à emulsão e são hidrolisados pelas enzimas secretadas pelo pâncreas, como a lipase, a bile secretada pelo fígado e pela ação mecânica dos movimentos peristálticos. Os produtos dessa hidrólise, então, os ácidos graxos livres e monoglicerídeos, são transferidos para as microvilosidades do intestino na forma de micelas, onde se difundem através das membranas das células epiteliais e se reesterificam para formar triglicerídeos, os quais se combinam com o colesterol, fosfolipídios e proteínas, a polipoproteína B48. Para ser transformados em partículas de quilomicron secretadas na linfa mesentérica, que chegam à circulação sistêmica através do ducto torácico. Após a formação nos enterócitos dos quilomicrons, eles passam através do tecido adiposo e muscular e são expostos à lipoproteína lipase, LPL, uma enzima presente na superfície das células endoteliais dos capilares, ativada pela poliproteína C2, que está na superfície do quilomicron, hidrolisando assim os triglicerídeos do centro da lipoproteína, liberando ácidos graxos e triglicerol. Os ácidos graxos livres entram nas moléculas adjacentes, onde são usadas para a produção de energia e ou adipócitos, onde são reesterificados em triglicerídeos para seu armazenamento. Os restos dos quilomicrons, depois da hidrólise, chamados quilomicrons remanescentes, ricos em colesterol, são reconhecidos pelos receptores específicos do fígado e são degradados rapidamente em ácidos graxos livres, os quais são mobilizados do tecido adiposo pela ativação da enzima intracelular lipase hormônio sensível, LHS. O fígado transforma o excesso de ácidos graxos livres, que não foram diretamente oxidados para energia em triglicerídeos, que formaram as partículas de VLDL, secretadas na corrente sanguínea. A LPL, localizada na superfície das células endoteliais dos capilares, conduz à hidrólise de triglicerídeos de VLDL em ácidos graxos livres e glicerol. As VLDL também são usadas para retirar o colesterol do fígado e, por isso, contêm uma proporção significativa de colesterol. As moléculas de VLDL que permanecem após essa hidrólise, os remanescentes de VLDL, são removidos da circulação pelo fígado e sofrem uma transformação pela lipase hepática, tornando-se LDL, a qual contém principalmente colesterol e fosfolipídios, e transporta colesterol para os tecidos, que pode ser usado para a síntese de membranas, a produção de hormônios esteroides ou participar no metabolismo hepático. No fígado também são secretadas as HDL, que limpam o excesso de colesterol não esterificado das células e de outras lipoproteínas e o levam de volta para o fígado, para ser excretado na bile. A hipertrigliceridemia pode se apresentar pelo aumento na ingestão de lipídios e ou carboidratos na dieta, o que produz um aumento ou ineficácia na retirada de quilomicrons e VLDL, que traz como consequência a produção endógena excessiva ou uma grande mobilização de lipídios. A hipercolesterolemia pode se apresentar por um aumento de precursores ou ineficácia na retirada de LDL de HDL. É muito importante ter em conta que a atividade das enzimas também pode ser afetada por vários outros fatores. Por exemplo, a enzima LPL é influenciada por insulina, glucagon, hormônio tireoidiano e heparina. E a lipase, hormônio sensível, pode ser ativada pela deficiência de insulina ou estimulada pela epinefrina, norepinefrina, ACTH, corticosteroides, hormônio tireoidiano e hormônio do crescimento, causando as hiperlipidemias nos animais.
As principais manifestações clínicas em gatos são lipemia retinalis, queratopatia lipídica, paralisia dos nervos periféricos, síndrome de Horner, paralisia do nervo tibial, paralisia do nervo radial, xantoma cutâneo, diarreia, vômitos, mudanças comportamentais, esplenomegalia, diminuição da massa gordurosa, retardo do crescimento, debilidade, letargia e convulsão. Os exames. O exame de rotina é feito pela avaliação do perfil lipídico através das determinações bioquímicas do colesterol total, HDL ou HDL colesterol, triglicerídeos e do LDL ou LDL colesterol, após o jejum de 12 a 14 horas. A turbidez do soro. A avaliação visual do grau de turbidez no soro pode dar uma estimativa do nível de triglicerídeos. Quando os níveis de triglicerídeos são altos, o soro apresenta uma aparência opaca e leitosa, que pode conter mais de 300 miligramas por decilitro. O soro torna-se opaco quando o nível de triglicerídeos se aproxima a 600 miligramas por decilitro, e é semelhante ao leite desnatado quando os níveis de triglicerídeos estão próximos de 1.000 miligramas por decilitro. Após ter sido diagnosticada a hiperlipidemia, o próximo passo é determinar se o paciente possui uma desordem lipídica primária ou secundária. Aqui é um felino diagnosticado com hiperlipidemia após jejum alimentar de 12 horas. Na foto A, podemos ver o animal se alimentando com a ração Total Equilíbrio para gatos. Na foto B, podemos ver a turbidez do soro sanguíneo no dia 1, com aspecto de leite integral. Na foto C, podemos ver a turbidez do soro no dia 15, com aspecto de leite desnatado. Na foto D, podemos ver no dia 45 a turbidez do soro sanguíneo normal, com aspecto límpido. Relação do aspecto visual do soro com a concentração estimada de triglicerídeo sérico em gatos. Sobre o aspecto visual do soro, normal e límpido, a concentração estimada de triglicerídeos por miligrama por decilitro é menor que 200. O aspecto turvo, a concentração é aproximadamente de 300. Aspecto opaco, aproximadamente 600. Aspecto de leite desnatado, aproximadamente 1.000. E o aspecto de leite integral, de 2.500 a 4.000 miligramas por decilitro de triglicerídeos. Dando continuação aos exames, temos também o teste de quilomicron, que consiste em deixar o soro lipêmico por 12 horas em repouso a 4 graus Celsius. E se os quilomicrons estiverem presentes, uma camada de creme se formará. A ausência dessa camada leitosa sugere que a hipertrigliceridemia e lipemia são derivadas de ao excesso de outras lipoproteínas, principalmente de VLDL. Temos também o teste de resposta à heparina, que consiste na medição das concentrações séricas de triglicerídeos antes e após a administração intravenosa, de 90 unidades internacionais por quilo de heparina, já que a heparina ativa a lipoproteína lipase. Também são utilizadas a eletroforese de lipoproteínas, ultracentrifugação, medição indireta da atividade de lipoproteína lipase, porém, esses têm uso limitado na clínica. Sobre a coleta adequada, é recomendável que as coletas para medir o colesterol e triglicerídeos sejam feitas após um jejum de 12 a 14 horas, para descartar uma hiperlipidemia pós-prandial. Os pacientes devem manter a dieta habitual, estado metabólico e peso estáveis por pelo menos 2 semanas antes das dosagens. Diagnóstico laboratorial. A dislipidemia é diagnosticada pela medida dos lipídios séricos. As medidas de rotina, perfil lipídio,
incluem colesterol total, triglicerídeos e HDL, colesterol e cálculo de LDL, colesterol e VLDL. Por ser mais comum a hiperlipidemia ser uma doença secundária, isto acaba sendo uma parte importante do diagnóstico. Esse é um algoritmo para determinar a causa da hiperlipidemia sérica em gatos. Então, primeiro de tudo, é preciso verificar se o gato está em jejum realmente por 12 horas antes da coleta do soro. E aí vem a pergunta: o soro é hiperlipidêmico? Se não, isso quer dizer que a hiperlipidemia é pós-prandial. Se sim, vem outra pergunta: existem causas secundárias de hiperlipidemia? Se não, é hiperlipidemia primária. Se sim, pode ser que seja relacionada a hipotireoidismo, diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo, pancreatite, síndrome do nefrótico. E aí é preciso tratar o processo subjacente. E aí, então, no caso de obesidade ou no caso de uma dieta rica em gordura, sem condição subjacente, a hiperlipidemia desaparece com a perda de peso ou com um aumento baixo de gordura? Se sim, isso quer dizer que ela está relacionada a hipotireoidismo, diabetes mellitus e os outros citados. Se não, isso quer dizer que ela é hiperlipidemia primária. Esses são os valores de referência para a avaliação do perfil lipídico de acordo com a Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2013. Então, temos os valores todos citados, como vocês podem ver. Sobre o tratamento. O tratamento e manejo nutricional para a hiperlipidemia devem ser instituídos para controlar os sinais clínicos e as possíveis consequências. Alimentação com baixo teor em gorduras. O manejo inicial da afecção implica na substituição da alimentação para um alimento com baixo teor de gorduras e teor moderado de proteínas. E também a suplementação de ácidos graxos, ômega 3, porque os ácidos graxos ômega 3 diminuem a síntese de triglicerídeos e VLDL no fígado. Estimulam também a atividade da lipoproteína lipase, diminuem a absorção intestinal de lipídios e aumentam a secreção do colesterol na bile. O tratamento inclui também derivados do ácido fíbrico. Os derivados do ácido fíbrico, como o genfibrizol, tem sido utilizado por reduzir a concentração de triglicerídeos séricos, por estimular a atividade da lipoproteína lipase e reduzir a concentração de VLDL. Em gatos, é recomendada a dose de 7,5 a 10 mg por quilo a cada 12 horas. Os efeitos colaterais são de ocorrência rara. Inclui também os inibidores de HGM, coaredutase, que é a enzima limitante na biossíntese do colesterol. Estes fármacos reduzem a secreção de lipoproteínas e aumentam a síntese do receptor de LDL, diminuindo assim seus níveis plasmáticos. A atorvastatina, dose de 5 mg por quilo, se mostrou bem tolerada, eficaz para a redução nos níveis de colesterol e triglicerídeos em gatos. Essa é uma tabela sobre a evolução das contrações séricas de triglicerídeos e colesterol ao longo de 45 dias durante o tratamento medicamentoso e dietético, feito em um estudo no qual a fonte está citada abaixo. Então, a duração do tratamento foi de 45 dias e podemos ver a diferença dos níveis de triglicerídeos séricos e colesterol sérico conforme foi evoluindo o tratamento, que é exorbitante a diferença. É isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as referências que nós usamos no trabalho. E tenham um bom dia.